mas era uma igreja sem doutrina. Sardes era conhecida, tinha nome, fama, mas estava na UTI espiritual. Era uma igreja muito conhecida, ela tinha nome. A Bíblia diz que tinha nome, tinha fama, mas ela estava na UTI espiritual. Filadélfia, Jesus disse que conhecia também essa. Era mais fraca, era de pouca força, também era uma das mais fiéis. Mas foi aí, meu irmão, que eu comecei a olhar duas igrejas que eu achei bem interessantes. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Ele agora vai falar acerca da igreja de Éfeso. E estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que andava no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí ele diz verso 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se chamam de apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Jesus, quando ele começa a orar na igreja de Éfeso, Jesus ele começa a perceber algumas coisas nessa igreja, e a primeira coisa que Jesus diz: eu conheço tanto o seu labor. O que é labor, meu irmão? Trabalho. Jesus conhecia tenazmente a igreja de Éfeso. Jesus sabia como a igreja de Éfeso, a rotina da igreja de Éfeso. Jesus conhecia toda a sua obra, toda a sua insistência, e Jesus percebia que aquela igreja trabalhava pela qualidade doutrinária. A seguir os versículos nós vamos ver isso. Aquela igreja trabalhava pela doutrina, aquela igreja tinha uma doutrina impecável. Jesus via que ela não aceitava qualquer pregador. Era uma igreja onde chegava uma pessoa, por exemplo, a gente vê muitas igrejas aí que chega dando uma oportunidade a quem não conhece. Era uma igreja que não fazia isso. Era uma igreja que não aceitava qualquer coisa. Era uma igreja que olhava a doutrina da palavra e fazia com que a doutrina e o culto em si fosse dentro das escrituras. Eles não aceitavam qualquer pessoa. Jesus conhecia isso nele, sabia do trabalho, sabia da rotina. Aí, era uma igreja também que não permitia elementos estranhos no culto. Jesus vira para Éfeso e fala assim: olha, na minha concepção, de contexto, de imaginação do pregador, você não permite elementos estranhos no culto. Você não deixa Éfeso qualquer coisa entrar dentro do seio da igreja. Você não deixa Éfeso coisas estranhas acontecer. Eu estou vendo a sua luta, estou vendo o seu amor, o seu serviço, estou vendo tudo isso. Você é um homem e uma mulher de Deus. Vocês não andam com qualquer pessoa.
são fiéis à leitura da palavra. Vocês não aceitam os hereges. Éfeso, vocês não aceitam os falsos profetas. Aqui está dizendo, olha sobre isso. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e os achaste mentirosos. Tem perseverança e suporta as provas por causa do meu nome. Meus irmãos, eles suportavam as provas, os hereges, falsos profetas. Eles combatiam os falsos profetas. E a Bíblia vai falar no versículo 3, olha o que diz: e tens perseverança, e suportaste as provas por causa do nome, e não te deixaste esmorecer. Irmãos, a doutrina de Éfeso era uma doutrina sólida, era uma doutrina fiel, e eles perseveraram por essa doutrina. Só que com essa doutrina fiel e verdadeira, eles começaram a adquirir, ganharam inimigos. Eles tinham inimigos por causa da doutrina. Por se manterem fiéis à palavra de Deus, eles continuaram a ter inimigos por isso. Tinham os melhores pregadores, tinham os melhores livros, os melhores instrumentos musicais, porém era uma igreja pequena e com poucos adeptos. Eles tinham tudo do bom e do melhor, tudo. Só que aí Jesus agora ele vai vir com uma outra coisa. Ele vai vir com uma negativa para eles. Olha o que diz o verso 4: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Meus irmãos, aqui eu vejo algo. Eles tinham tudo. Eles tinham doutrina, eles tinham os melhores pregadores, eles tinham a maior separação de todos, mas Jesus tinha algo contra eles, e tudo que eles tinham não era suficiente. Faltava algo. E o que faltava neles, irmãos? Faltava naquelas pessoas, apesar da doutrina, entusiasmo. Faltava o entusiasmo do primeiro amor. Eles ficaram ortodoxos demais, ficaram certinhos demais, e abandonaram o calor do Espírito, o fervor, a sede e a fome de Deus. Eles abandonaram isso. Eles abandonaram o poder, a dunamis do Senhor. Eles perderam a paixão pelo Senhor da glória. E eu começo a ver uma igreja que procurava tudo certinho, mas que havia perdido o primeiro amor. Aí ele continua: lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro, caso não se arrependa. O que eu aprendo com isso aqui? Não adianta ser ortodoxo, não adianta ser tremendamente vigilante, se não tiver o fervor e o calor do Espírito da graça. Você precisa voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor.
Laodiceia. E eu comecei a fazer uma análise das duas. E eu percebi, irmãos, que há semelhanças entre elas. Talvez você já pregou isso, ou talvez você já tenha ouvido ou não. Mas eu nunca tinha visto dessa forma. Quando nós vimos a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, a partir do verso 15. Olha o que diz. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando eu olhei para a igreja de Laodiceia, eu comecei a perceber que o problema, o que Jesus conhecia naquela igreja, não era falta de dinheiro, não era pobreza, não era fome, não era perseguição, não eram os falsos apóstolos, não eram as portas fechadas como em outras igrejas que nós vamos ver, não eram os hereges. Laodiceia estava em paz. A igreja de Laodiceia estava vivendo uma tremenda paz. E quando nós olhamos no versículo 15 ao 17, nós vamos perceber que Jesus ele faz uma análise. Do versículo 17 ao 20, Jesus ele faz um convite. E do 21 ao 22, Jesus ele vai oferecer uma grande oferta a essa igreja. Vamos ler o versículo 15 novamente. Conheço as tuas obras, que nem é quente nem é frio, quem delas fosse frio ou quente. Amém. Jesus, quando olha passeando por dentro dessa igreja, Jesus percebe que ali havia uma igreja apática. Eles estavam apáticos às coisas. Jesus estava lutando para lá e para cá. Era uma igreja que tudo estava bom para ela, tudo estava favorável, tudo estava tranquilo. Era uma igreja que vivia em tempos de grande paz. Aí Jesus, eu começo a imaginar Jesus perguntando a essa igreja: ei, Laodiceia, você é uma igreja que não gosta de entrar em polêmica pelo meu nome. Quando tem uma polêmica pelo meu nome, Laodiceia, vocês resolvem sair, vocês não querem polêmica por causa do meu nome. Diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, quando viu um falso profeta, disse: pá! Laodiceia não. Laodiceia é totalmente o contrário. Laodiceia não gostava de entrar em polêmicas. Aí quando Jesus vira para ela: olha, eu conheço Laodiceia, eu conheço você, Laodiceia, eu conheço que quando você começa em uma conversa que você vê que estão indo contra mim, você foge da conversa, Laodiceia. Eu conheço. Aí entra a série de conheço de Jesus na vida de Laodiceia. Mas eu conheço que aceita tudo sem consultar a palavra para ficar bem na vida. Jesus estava dizendo para Laodiceia: Laodiceia, eu conheço que você aceita qualquer coisa, desde que você fique bem na fita, desde que você passe como bonzinho, como um crente, gente boa, desde que você é um cara legal, um camarada bom e agradável, você suporta tudo sem olhar a palavra, você é apático nessas coisas, Laodiceia. Conheço Laodiceia.
Ezequiel, capítulo 3, 18 e 19. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Presta atenção, meu querido, que está falando Deus de Israel. Vou repetir, Ezequiel 3, versículos 18 e 19. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho para lhe salvar a vida, esse perverso vai morrer no seu pecado, mas o sangue da tua mão eu requererei. Mas se avisares aquele perverso, e ele não se converter da sua maldade no seu caminho perverso, ele morrerá na iniquidade, mas tu salvará a tua alma. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, meu irmão? Quando a igreja de Laodiceia sabia que tinha um irmãozinho em pecado, a igreja de Laodiceia preferia ficar neutra. Não, vou ficar quieto, não vou falar nada, vou sair fora disso. Aí sabe o que Ezequiel está dizendo aqui? Ei, se você sabe que tem alguém vivendo na perversidade, é teu irmão, e você não chegar para esse irmão e falar para ele que ele vai morrer nesse pecado, eu vou requerer o sangue dele de você. Mas se você avisar ele, aí não. Meus irmãos, a igreja de Laodiceia era uma igreja apática às coisas que aconteciam, era uma igreja que está pensando em paz. Preste atenção comigo, por favor. E eu tenho visto isso. Muitas pessoas estão encobrindo pecados de irmãos. Há pessoas em muitas igrejas que estão encobrindo isso. Conheça Laodiceia. Conheço que vives às escuras do pecado. Jesus está andando em Laodiceia e diz: Laodiceia, eu conheço o seu pecado. Conheço que você está vivendo no escuro dele. Conheço o que você está fazendo nas quatro paredes. Conheço o que você faz no seu Facebook. Conheço o que você faz no WhatsApp. Eu conheço as madrugadas que você liga a televisão. Conheço os sites pornográficos. Eu conheço. Aí olha o que diz. Aí no mesmo livro de Ezequiel 3, 20 a 21. Um irmão, uma irmã, lê para mim. Ezequiel, capítulo 3, verso 20 e 21. Semelhante quando o justo se desviar da sua justiça e fizeres maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não